Oi, gente. Então, agora, continuando as atividades, a gente vai ter um seminário de aluno. O seminário é o seminário do Pedro. Ele é aluno da Matemática Aplicada, está fazendo duplo diploma com licenciatura em Matemática. Ano passado, o Pedro foi fazer um intercâmbio na Universidade Lumière, Lyon 2, e lá ele conseguiu pegar a graduação também em Matemáticas e Informáticas aplicadas às Ciências Sociais. E hoje o Pedro vai falar um pouco sobre a monografia dele, que é sobre leitura computacional de textos matemáticos. E aí, gente, tudo bem? Então, acho que eu já estou aí apresentado. Eu sou aluno da Aplicada, né? Faço duplo diploma com a licenciatura. Vou apresentar aqui meu trabalho, vou colocar aqui os slides. Então, gente, como já foi apresentado aí pelo Tiago, meu tema é leitura computacional de textos matemáticos, enunciação de expressões matemáticas em língua portuguesa com sonoramate. Então, vou falar aí rapidamente sobre qual foi a motivação para esse problema, como é que a gente começou a definir os nossos parâmetros de leitura e, né, qual a importância justamente desse trabalho. Então, antes de tudo, acho que uma coisa que a gente tem que levar em conta é por que eu comecei a trabalhar com esse tema, né? Eu, como já falei, sou aluno do diploma em licenciatura e eu comecei a me envolver muito com projetos de acessibilidade, projetos de ensino de matemática para alunos cegos. Uma coisa que a gente percebe quando a gente tem um indivíduo cego que está independente, que está na universidade, o computador é uma ferramenta muito importante para essa pessoa, que permite a realização de muitas tarefas de maneira independente, permite que ele tenha acesso a muitas informações que historicamente ele não conseguia acessar, né? E como é que o cego ele vai usar o computador, né? Ele vai usar um leitor de tela ou um sistema operacional específico que permita que o texto que está na tela seja anunciado. Então, vão ser leitores automáticos de texto, tá? Esse texto, em geral, ele é lido através de sintetizadores de voz automáticos, então não são vozes naturais, tá? Isso, de fato, é uma ferramenta educacional muito importante, porque permite, por exemplo, que o aluno que é cego, está na escola, na universidade, tenha acesso a conteúdos das disciplinas que estão disponíveis cada vez mais de forma digital, especialmente nesse momento agora, que a gente está de quarentena e que todos os materiais, praticamente, estão sendo disponibilizados via internet ou via, não sei, Google Classroom, ou qualquer outra plataforma educacional online. Então, o que a gente pensa a partir disso, né? Em relação à matemática, os processadores ainda têm algumas dificuldades, tá? A gente consegue escrever texto matemático de maneira adequada. A gente usa, por exemplo, o LaTeX, a gente pode usar o próprio Word, tem o ASCII. Essas linguagens, né, que são linguagens de programação específicas para matemática, elas vão permitir que a gente possa construir uma imagem para matemática, construir equações, fórmulas, disponibilizar elas visualmente de uma maneira bastante adequada, né? Então, aqui, por exemplo, à direita, a gente tem uma série de comandos que vão estar relacionados à expressão visual de um determinado símbolo matemático. Só que, como eu já falei, esses símbolos eles são expressos em uma linguagem de programação específica, não são expressos por extenso. Então, quando um leitor de tela vai tentar ler esse tipo de texto, ele ainda não é capaz de pegar ele e passar para o português adequadamente. Ele lê cada símbolo separadamente. Então, voltando para esse exemplo aqui de baixo, se um leitor de tela tentasse ler essa expressão, não ia ler integral de 1 a infinito, de 1 sobre x ao quadrado, dx. Ele ia ler essa sequência de símbolos que está aqui embaixo. Então, contra barra, int, underline 1, circunflexo, contra barra. Dessa forma, para um aluno cego que está tentando ter acesso a esse conteúdo matemático escrito, por exemplo, em LaTeX ou qualquer outra linguagem, ele não vai conseguir, de fato, compreender o que aquele conteúdo está querendo dizer. Especialmente se é um aluno que não tem contato com essa linguagem de programação antes, né? Então, nosso desafio nesse sentido é como garantir acesso para esses alunos cegos ao conteúdo matemático de maneira digital, pelo computador. E aí, a partir daí, a nossa primeira pergunta é, tá, então, o que é a linguagem matemática? O que é esse tipo de linguagem que a gente quer trabalhar?
Então, a gente pegou uma definição geral. Então, linguagem matemática é um sistema de símbolos algébricos e geométricos, dentre outros, a gente tem símbolos lógicos, outros tipos de símbolos, utilizados no contexto da matemática e em outras disciplinas de exatas. Aí, tudo bem. Essa linguagem está associada a formas de representação próprias da matemática. Tá? Então, para você entender matemática, essa linguagem não é só um preciosismo, não é só uma maneira de ganhar tempo. É muito importante para a gente conseguir, de fato, entender o conteúdo. E pensando em como essa linguagem se organiza, ela tem vocabulário específico, ela tem regras de associação específicas, regras de combinação específicas, que são diferentes da língua natural. Tá. Mas se essas regras de associação, esse vocabulário é diferente, como é que a gente pode, de alguma forma, traduzir a linguagem matemática para a linguagem natural, tentando manter o máximo possível o sentido que a gente quer? E aí a gente começa a pensar um pouco e revisitar a área da linguística, para pensar como é que a gente pode analisar de uma maneira correta, de uma maneira mais objetiva, essa linguagem matemática. Então, aqui eu pego 5 áreas de conhecimento que estão inseridos na linguística, que podem, de certa forma, nos ajudar aí nesse trabalho. Então, a gente tem a morfologia, a sintaxe, a semântica, a fonologia e a prosódia. Eu vou definir elas separadamente. A morfologia ela vai estudar a estrutura e a formação das palavras de uma língua. Tá? Então, como é que o processo de formação, de construção dessas palavras funciona? Nesse contexto, a gente tem o léxico. Tá? O léxico é justamente esse conjunto de palavras da língua. No caso, a gente tem o léxico do português, o léxico do inglês. O que a gente quer é construir qual é o léxico da matemática. Sintaxe, ela vai estudar as regras de construção e combinação das palavras. Como é que a gente pode, por exemplo, ordenar uma frase de maneira correta? O sujeito tem que vir antes do verbo ou não necessariamente. Então, a gente vai estudar essas regras de construção aplicadas na matemática. A semântica, ela vai estudar a relação entre os significantes, que são esses símbolos, né, e os significados. Então, pensar, por exemplo, qual é o significado que a gente quer trazer para o estudante quando a gente está escrevendo uma frase? E de que maneira a gente pode construir esse significado? A fonologia, ela vai estudar os fonemas, as unidades sonoras mínimas nas línguas. Então, como o processo de criação de som, né, a partir das palavras, se manifesta. E, por fim, o que vai ser muito importante também é a prosódia, que vai estudar os atributos do som na fala que se sobrepõem aos fonemas. Então, por exemplo, são as pausas, a velocidade, questões que não necessariamente estão relacionadas a uma característica escrita da língua, mas que ainda assim afetam a maneira com a qual a gente vai enunciar o conteúdo. Então, a gente tem aqui essa base geral da linguística, a gente definiu essas áreas. A partir daí, como é que a gente pode pensar essa estrutura linguística para a matemática? E a gente começou a pensar, e quando eu digo a gente começou, eu faço parte de um projeto, né, que é o projeto Sonoramate, que é um projeto do NCE, da FRJ, coordenado pelo professor Oswaldo Vernet. E a gente começou a pensar sobre como analisar a linguagem matemática utilizando esses conceitos. Tá, então o léxico. O léxico da matemática, como eu já comentei, é o conjunto de símbolos. Então a gente tem numerais, operadores lógicos, letras, separadores, tantas outras coisas. Quanto à sintaxe, a gente tem regras de ordenação que vão definir quando a gente pode ordenar os números, os operadores, os separadores, de uma maneira hierárquica. Porque não é de qualquer forma que a gente pode ordenar uma expressão matemática. Por exemplo, a gente tem aqui essa expressão 2 mais 3 igual a 5. E a gente coloca outras possibilidades de ordenação. Se a gente muda a ordenação das palavras, a gente pode mudar drasticamente o significado que a gente está trazendo com elas. Né? Assim como, por exemplo, numa frase, se você às vezes ordena a ordem das palavras, você modificou tudo. Por exemplo, não sei, João foi à escola. E se eu quero reordenar essa palavra, essa frase, isso pode modificar o conceito. A escola foi a João. Né? Isso não tem sentido. Então, nesse sentido, é importante a gente analisar quais são essas regras sintáticas da linguagem matemática. Então, a gente tem uma ordem específica. Além disso, essa ordem específica, como eu já falei, ela define ordenações nos quais a gente deve ler as expressões e nos quais a gente deve trabalhar as expressões. A gente bem sabe, por exemplo, que quanto mais interna está uma expressão na frase, ela vai ser operada primeiro. Então, essa ordenação
das expressões matemáticas tem um caráter não só de organização do texto, mas tem uma função, de fato, que modifica o significado do texto. Quanto à semântica, né, falando dessa questão do significado, a gente tem outras questões que a gente pode pensar. Por exemplo, se a gente vai ler uma expressão ou um símbolo matemático, por exemplo, F, a gente pode ler esse mesmo símbolo de diferentes maneiras. A gente pode ler como função de, como F de. Então, a gente pensar de que maneira que a gente pode escolher uma maneira de leitura da matemática adequada e que seja o mais objetiva e o mais eficiente possível para o aluno. Quanto à fonologia, na matemática, não existe uma forma de leitura que seja pré-estabelecida. Isso é claro. Por exemplo, se eu pego o número 3, não vai ser em todas as línguas que vão falar esse número 3, por exemplo. Você vai falar trois em francês, vai falar trois em inglês. Então, mais uma vez, a gente tem que pensar em estratégias para que essa forma de leitura seja objetiva. Ok, a partir dessa base linguística aí, a gente começa a pensar como ler matemática, né? Então, a gente começa com esses dois exemplos aqui. E eu quero que vocês tentem ler, assim, talvez mentalmente, esses dois exemplos. A gente tem no primeiro caso a expressão 2 mais x sobre 5. No segundo caso, eu vou ler também 2 mais x sobre 5. Se vocês perceberem, então, se a gente faz uma leitura sem nenhum tipo de modificação, esses dois termos vão estar lidos da mesma maneira. Então, como é que a gente pode pensar em estratégias para diferenciar esses dois casos? Tá? E aí eu vou apresentar algumas soluções que a bibliografia da área vem apresentando. Tá? Esse problema que eu estou falando agora também se manifesta não só no caso de expressões fracionárias como essas aqui, mas em qualquer sentença matemática que seja bidimensional. A gente tem esse problema de como ler sem causar uma ambiguidade no sentido. Tá? Então, voltando ao assunto, como ler matemática? Né? A gente pensou em duas formas principais. Uma leitura que a gente pode pensar é a leitura literal e a outra é a leitura operacional. Tá? A gente pegou esse exemplo aqui, que é essa expressão fracionária. 2x² mais 2x mais 1 sobre x mais 1 mais 3. A gente tem essa expressão aqui. Uma forma que a gente poderia ler esse texto, e talvez seria uma primeira aproximação, seria expressar de maneira extensa essa expressão fracionária. Dessa forma, a gente acabaria tirando a ambiguidade da expressão. Claro, porque a gente estaria indicando todos os parênteses dessa sentença matemática. Então, nesse caso, a gente poderia ler a expressão como abre parênteses, 2 vezes, abre parênteses, x² mais 2x mais 1, fecha parênteses, e assim por diante. A gente leria cada símbolo da expressão separadamente. Beleza? De fato, isso traz uma leitura de matemática que não vai ser ambígua, porque a gente vai estar ali escutando todos os parênteses que vão abrindo e fechando, e a gente pode separar as diferentes partes da expressão. Tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, será que, de fato, essa leitura é a mais adequada? Será que um aluno cego, que não está vendo a expressão, escutando essa frase, né, essa frase inteira, será que ele vai conseguir, de fato, vislumbrar que expressão é essa? Ou será que a gente está usando uma grande quantidade de símbolos que vai dificultar a memorização? Então, uma outra forma de leitura que a gente pode fazer é a leitura operacional, que significa expressar a operação antes da gente expressar a expressão como um todo. Olha, expressar a expressão. Então, por exemplo, 2 vezes a fração, o numerador é o produto 2 vezes x² mais 2x mais 1, o denominador é x mais 1 mais 3. Então, nesse caso, diferente do caso anterior, a gente não está expressando os parênteses que estão abrindo e fechando. A gente está tentando fazer com que o aluno vislumbre a estrutura da expressão. Então, ele fala 2 vezes a fração. Ele vislumbra a estrutura da expressão primeiro, para depois aí conseguir ler a expressão como um todo e vislumbrar de uma maneira mais adequada. O problema, por outro lado, é que quando a gente usa esse tipo de leitura, a gente tem não só essa forma de interpretação, que seria a forma correta. A gente tem outras formas de interpretação que podem emergir a partir dela. Por exemplo,
Aqui no final, a gente tem x mais 1 mais 3. Esse x mais 1 mais 3 pode ser interpretado tanto quanto fora da fração, quanto dentro da fração. Tá. Então, além dessa leitura operacional, além dessa leitura literal, tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer para garantir uma leitura que seja mais adequada. Então, na verdade, esse jogo de decidir qual forma de leitura escolher é um jogo entre evitar ambiguidades ou priorizar a memorização. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Deixa eu passar aqui. E aí, nesse contexto, a gente volta à noção de prosódia. Tá? A prosódia ela tem um papel muito importante em qualquer língua. Tá? Vou dar esse exemplo. Se a gente fala, por exemplo, o homem chegou. E o homem chegou, se eu estou usando essa altura diferente na frase, eu estou modificando o sentido dessa frase. Da mesma forma, se eu tenho essa frase aqui, eu vou separar ela de duas maneiras diferentes. Eu não estou triste, porque ele me visitou. Isso é uma coisa. Vou falar agora a segunda frase. Eu não estou triste porque ele me visitou. Se vocês pararem para refletir nessas duas frases, elas têm significados diferentes, até opostos, inclusive. No primeiro caso, eu não estou triste porque ele me visitou. Eu estava triste antes, mas não estou triste mais. Ou seja, agora eu estou feliz. No caso da segunda frase, eu falo, eu não estou triste porque ele me visitou. Então, eu não estou triste porque ele me visitou. Eu estou triste por outra razão. Então, a prosódia, a maneira com a qual eu vou enunciar essa minha frase, pode modificar drasticamente o sentido. Então, esse é o primeiro papel da prosódia. Mudança de significado. Tudo bem. Tem mais algum papel que a prosódia pode nos trazer? Agora, pensando na matemática. Vou voltar para aquela expressão que eu falei antes. 2 mais 3 sobre 5. Ela pode ser interpretada de duas maneiras. Tudo bem. Agora, se eu falar, por exemplo, 2 mais 3 sobre 5. Se eu fizer essa pausa, talvez isso se relacione à primeira expressão. Agora, se eu falo 2 mais, pausa, 3 sobre 5, eu vou estar lendo a segunda expressão. Então, de fato, talvez esses atributos prosódicos que eu estou usando na fala, a pausa, a velocidade, a altura, possam, de fato, ser uma estratégia importante na hora de ler uma expressão matemática. E aí, quando eu falo desses atributos prosódicos, não são só pausas, tem velocidade. A gente tem timbre, temos intensidade, temos duração. Então, tem essa série de atributos que vão ser usados nesse trabalho. E aí, pensando em toda essa base teórica, é que a gente desenvolve o Sonoramate. O Sonoramate é uma ferramenta de elaboração de expressões matemáticas, né, como eu já falei, e é um projeto do NCE da UFRJ, coordenado por esse professor, que é o Oswaldo Vernet, né, que também é meu orientador da monografia. Então, o objetivo do programa é a gente pegar um texto que está escrito no formato de ASCII-MAT e passar para a língua portuguesa. ASCII-MAT, por que a gente usou essa linguagem e não, por exemplo, o LaTeX? Porque o ASCII-MAT, a escrita dele é mais simples. Então, pensando em professores de matemática, principalmente no ensino básico, que não, às vezes, têm o domínio do LaTeX, o ASCII-MAT é bem mais rápido para você aprender e fazer o processamento. Então, nesse sentido, a gente escolheu o ASCII-MAT. Mas esse processo pode ser feito de maneira semelhante também para o LaTeX. Então, a gente vai ter uma leitura por sintetizador de voz. Em geral, a gente usa o sintetizador de voz, está acoplado ao DOSBox, que é um outro programa muito usado por pessoas cegas, mas a gente pode usar, na verdade, qualquer sintetizador de voz que está no seu computador. E ele vai apresentar diferentes modos de leitura de expressões, pensando justamente em cada especificidade dos alunos. Tem alunos que preferem uma leitura literal, tem alunos que preferem uma leitura operacional, então a gente tentar fornecer essas diferentes formas de leitura. Tá? Então a gente vai ter 3 modos, que é o literal, o básico e o avançado. Tá? Então, do literal, começa de uma maneira, né, como o nome diz, mais literal, e o avançado vai para uma leitura mais operacional. E o resultado desse processo vai ser uma string em formato .voice.xml, que é uma string que vai poder ser lida por um sintetizador de voz. Então, agora, eu vou mostrar como o programa funciona. Tá? O Sonoramate tem esse formato, essa interface bem simples. Então, você vai escrever o texto nessa caixa, né?
de maneira que o texto matemático que você quer processar esteja escrito entre essas aspas aqui, né? Entre esses símbolos. Por que esses símbolos? Porque eles são o marcador do ASCII. Assim como, por exemplo, o cifrão é no LaTeX o marcador do ASCII é esse símbolo aqui. Então, por exemplo, se eu apertar o botão falar para essa expressão, ele vai ler: a fórmula para expressar o quadrado da soma de x e y é x mais y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, ele vai ler essa expressão matemática justamente pensando em todos esses aspectos que eu falei anteriormente. Tudo bem, mas como é que esse processo de transformação de uma expressão matemática em uma expressão em português funciona? Aqui a gente consegue resumir mais ou menos como é que esse processo ocorre. Então, a gente recebe uma string contendo uma expressão matemática, expressa justamente entre aqueles marcadores. E o primeiro passo vai ser a gente pegar essa expressão matemática e fazer a análise léxica, né? Não sei se vocês lembram da palavra léxico que eu usei, né? Léxico seria o conjunto de símbolos. A análise léxica vai pegar essa expressão e transformar numa lista de tokens. Tá? Tokens vão ser como se fossem palavras, né? Então, a gente tem essa frase matemática e a gente vai separar no formato de palavras. Então, o token ele vai indicar qual é o tipo de símbolo, se, por exemplo, é um número, se é uma operação, se é um símbolo lógico, com o valor, né? E construída essa lista de tokens, vai passar para o processo de análise sintática. Então, primeiro a gente vai construir essa lista de palavras da frase, e a análise sintática vai indicar como essas palavras se combinam. Será que tem uma hierarquia aqui? Será que estão separadas em grupos? Será que tem uma expressão que deve ser lida antes da outra? Então, isso é o processo de análise sintática. Vai mostrar as relações entre os tokens. Por fim, a gente tem o processo de tradução, que é a gente pegar essa estrutura, que é essa forma intermediária, que são os nós, e a gente vai traduzir para o português. Como isso? A gente vai recorrer a um dicionário. Então, é um dicionário no sentido da informática, mas também um dicionário no sentido da língua, onde a gente tem uma correspondência entre palavras do português e símbolos matemáticos. Nesse processo de tradução também, uma série de tratamentos especiais vai ser dado para garantir justamente que esses atributos prosódicos sejam incluídos, que essas questões sintáticas sejam respeitadas. Então, tudo isso. Por fim, como eu já falei, o processo de tradução vai gerar uma string em formato voice XML, que vai poder finalmente ser lida por uma expressão. Mais tarde, no final do trabalho, eu vou mostrar qual é o resultado desse processo, né? Como é que o programa lê. Então, aqui eu falo sobre o funcionamento do programa, né? Então, basicamente isso que eu expliquei agora, tem análise léxica, depois análise sintática. E aí uma coisa interessante de pensar é que alguns tipos de sentenças matemáticas específicas são traduzidos de maneira diferenciada, tá? Então, são essas: expressões fracionárias, raízes, limites, somatórios, matrizes, derivadas, todas essas aí. Por que elas são lidas de maneira diferente? Porque a leitura literal, a leitura termo a termo dessas expressões não funciona de maneira tão clara. Vou dar um exemplo bem simples de uma expressão fracionária. Tá? Se eu pego, por exemplo, 1/3, a leitura típica que a gente faria seria 1/3. Então, 1/3 seria uma leitura literal. Então, quando a gente não quer uma leitura literal, a gente faz essa tradução especial. Então, como eu já falei, a gente inclui as pausas, as referências prosódicas, e esses atributos são inseridos no final, né, dessa string, de acordo com o tipo de operador, a posição do operador e o nível de alinhamento. Então, dependendo, por exemplo, se for um símbolo de igual, se for um símbolo de mais, a gente vai aplicar pausas diferentes. E como essas pausas são indicadas, por um lado, pela literatura, né, da área de síntese de voz, e, por outro lado, pela nossa experiência com os alunos e com os professores, que vão indicando maneiras melhores de ler. Então, aqui tem um exemplo rápido. Eu acho que eu não vou me estender muito nesse tema, porque acho que eu já estou, né, quase 20 minutos, mas qual é a ideia, então? A gente tem essa expressão, né, A vezes 2 mais C
elevado a 5, a gente vai, na análise léxica, separar, né, cada um desses símbolos, ó, A vezes parêntese 2, então vamos fazer essa separação dos símbolos. Depois a gente vai agrupar os símbolos, ó, a gente pode ver que tem 3 grupos formados, né, que é o grupo que está aqui, ó. Um grupo é só o A, outro grupo é só o sinal de vezes, e o outro grupo é toda essa parte aqui da direita. E aí, enfim, quando a gente recebe aqui essa lista de nós, eles vão ser traduzidos para palavras. Então, aqui, ó, 2 mais 3, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, ele vai pegar cada um desses termos e vai separar, e vai traduzir em língua portuguesa. Ok, então agora eu queria mostrar um pouco dos áudios gerados pelo programa. Deixa eu ver se está com som aqui. Inclusive, se vocês puderem dizer se está com som, eu vou... A gente não está ouvindo ainda não, Pedro. Tá, deixa eu colocar aqui. Tá. Então, eu queria que vocês escutassem e tentassem, de alguma forma, visualizar que expressão é essa, porque é, de fato, o que o aluno cego vai entender, né? Porque ele não vai estar vendo a expressão. 1/2 mais 1/3 igual a 5/6. Tá, então, a primeira expressão é essa aqui, ó. 1/2 mais 1/3 igual a 5/6. Agora eu vou colocar essa próxima expressão. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a... Deu para escutar? Então, essa aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Próxima expressão. Limite quando, abre parêntese, x tende a 0, fecha, de seno de x sobre x igual a 1. Então, aí a gente tem um limite, né? Limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x igual a 1. E, por fim... Divisão em cima. Menos b mais ou menos raiz quadrada de... Abre parêntese. B ao quadrado menos 4ac, fecha. Embaixo, 2a. Então, nesse caso, por fim, a gente tem a fórmula de Bhaskara. Tá? Então, todos esses áudios foram gerados pelo programa. E vai ser o que o aluno cego vai escutar. Não sei se vocês conseguiram escutar se estava baixo o som aí, mas, de qualquer forma, o importante a perceber é que o tratamento dessas expressões não é feito de maneira literal. Por exemplo, no caso da fórmula de Bhaskara, ele vai ler divisão em cima, menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac. Embaixo, 2a. Esse tipo de tratamento é o que a gente tem feito para tentar garantir que, de fato, a expressão seja memorizada, seja compreendida da melhor maneira possível. Tá bom, gente? Então, algumas conclusões do trabalho. A gente percebe que ainda persistem exclusões na escola e na universidade para alunos com deficiência visual. De fato, a gente sabe que muitos alunos ainda não têm acesso ao conteúdo, especialmente o conteúdo matemático da universidade. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente esteja sempre tentando desenvolver tecnologias, e não só tecnologias, mas também estratégias de ensino, estratégias, recursos didáticos, que aumentem a independência e melhorem a qualidade de vida desses alunos com necessidades educacionais especiais. Né? E, afinal, inclusive, esse termo necessidades educacionais especiais é um termo que a gente tem que pensar, né? Porque todos os alunos, em geral, têm necessidades educacionais especiais, né? Sejam eles cegos ou não. Mas de que maneira que a gente pode trazer as necessidades do aluno, independente dele ter alguma deficiência ou não, de maneira que a gente permita que ele tenha mais acesso ao conteúdo, que ele compreenda o que está sendo trabalhado em sala de aula. Então, é muito importante a gente estar sempre tentando desenvolver essas tecnologias. Além disso, eu queria comentar sobre a importância da interdisciplinaridade, da colaboração nas pesquisas universitárias. Nessa pesquisa, eu tive muito apoio de professores, de alunos da letras,
de professores da matemática, de professores da computação. Então, de fato, eu acho que isso engrandece a universidade, especialmente nesse momento que a gente tem uma hierarquização tão grande dos conhecimentos, a gente tem uma compartimentação tão grande dos conhecimentos. Então, a gente é uma universidade, né? Então, eu acho que é muito legal a gente estar tendo essa oportunidade de trabalhar em conjunto. Prosseguimento do trabalho, a gente, é claro, quer desenvolver sempre novas formas de tradução, melhores, mais adequadas, que sejam memorizadas de maneira mais fácil, que sejam compreendidas de maneira mais fácil. Então, é claro que a gente está sempre aí tentando desenvolver nesse sentido. Apesar de todo o trabalho que a gente fez, alguns critérios de leitura ainda são um pouco subjetivos. Então, um outro objetivo desse trabalho é a gente tentar cada vez desenvolver critérios mais objetivos para garantir que a leitura seja melhor. E, por fim, o que a gente vai fazer agora nos próximos meses é mais testes com alunos da FRJ, cooperar com os professores para tentar, de fato, construir uma tecnologia que seja cada vez mais, né, funcione melhor e garanta acesso a todas as pessoas que estão na universidade ao conteúdo matemático, que eu acho que é uma responsabilidade não só da gente como pesquisador ou como professor, mas como cidadão, né? A gente acho que é um compromisso nosso, né? A pesquisa pode ser, de fato, uma ferramenta de luta para uma universidade mais democrática. Então é isso, gente. Obrigado. Qualquer dúvida aí, podem falar. Pedro, muito obrigada pela sua palestra, pelo seu seminário, foi muito bom. Enfim, você sabe que todo mundo aqui é fã seu. Muito legal toda essa sua reflexão sobre a interdisciplinaridade da universidade. Eu concordo com tudo que você falou. E aí a gente separou algumas perguntas aqui. A gente teve algumas interessantes, enfim, a gente está com o tempo meio curto, mas vou tentar fazer, se você quiser falar um pouco sobre elas. Uma foi a pergunta do Rodrigo Tiradentes, que é assim: é possível pensar em variação linguística no léxico da matemática? Exemplo, 2 vezes 4, 2 vezes 4. É possível adequar a leitura matemática à preferência do usuário ou uma variante falada numa região do país? Assim, no nosso caso, a gente acabou escolhendo, como a gente está ainda no processo de desenvolvimento, a gente acabou escolhendo uma forma de leitura específica, que seria a forma mais standard, acadêmica. Mas, de fato, eu acho que é possível a gente pensar numa variação linguística em termos da matemática, por região ou até mesmo por nível acadêmico. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente pensa, por exemplo, isso em relação ao sinal, não vou falar tanto da fonologia. Quando a gente está no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, em geral a gente usa o símbolo vezes, né, para falar sobre a multiplicação. Quando a gente chega no ensino médio, a gente usa o ponto, né, para representar essa mesma multiplicação. De fato, então, a gente está usando uma variação textual para representar o mesmo símbolo. Da mesma maneira, a gente pode pensar em maneiras de enunciação que são diferentes dependendo, né, do contexto do aluno, né? No caso, eu falei eu mostrei 2 tipos de leitura que não são necessariamente uma variação linguística regional, né? Que foi a forma de leitura literal e a forma de leitura operacional. Mas, é claro, a gente pode pensar em alguns exemplos, sim, de expressões que são lidas de maneiras diferentes dependendo do contexto de onde você está. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso se manifesta de maneira um pouco diferente da língua natural, né? Porque eu acho que, em certo sentido, apesar dessas questões que eu falei, a linguagem matemática é um pouco menos variante nesse sentido, mas a gente pode pensar em exemplos, sim. Tá bom, obrigada. Vou fazer mais uma pergunta aqui, vou juntar 2 perguntas que foram feitas pelo Bruno Lastorina. Uma delas é: se você conhece algum projeto de tradução de expressões matemáticas para a língua de sinais, pensando, então, nos alunos surdos. E a outra seria: quais outros traços prosódicos, né, além da pausa, vocês estão pensando em implementar? Então, quanto a esse projeto de tradução, eu sei que alguns projetos vêm sendo desenvolvidos ao longo do Brasil, mas eu acho que ainda não chegaram a fazer tradução automática, até porque, de matemática especificamente, porque ainda existem muitos projetos de tradução de língua de sinais textual mesmo, né? Então, eu acho que, em geral, o que eu tenho observado é que, primeiro, eles constroem a tecnologia de língua de sinais para língua textual, né,
extensa e depois acabam passando para matemática. Talvez exista, eu admito que eu não tenho certeza em relação a isso, mas eu acredito que ainda não tem alguma coisa super formalizada, ao menos para a língua de sinais brasileiras. Inclusive, quanto a essa questão de língua de sinais, é interessante que a outra pergunta foi sobre variação, e eu falei que a variação da matemática falada acontece, mas não é, de certa forma, não é tão presente quanto na enunciação da expressão do português falado por extenso. Mas no caso da língua de sinais, a variação a gente vê que acontece de maneira muito grande. Assim. Eu já apliquei várias atividades no INES, né, porque eu faço do projeto de inclusão, e a gente vê que, de fato, essa variação é muito presente se a gente pensar em estados diferentes ou até mesmo em instituições diferentes. Às vezes, os professores definem sinais para matemática para alunos surdos que variam muito. Então, se alguém for criar um tradutor automático da matemática para Libras, isso vai ter que ser levado em conta, sem dúvida. Okay. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada pelo seu seminário. Queria agradecer novamente você aceitar o convite, foi muito boa a palestra. E agora a gente vai passar, então, daqui a pouquinho, para o seminário do Vitor Kraus, que também é aluno da Matemática Aplicada. Obrigada, Pedro. Muito obrigado, gente. O evento está muito bem organizado. Vocês não têm ideia, vocês que estão assistindo, do trabalho que essa comissão de organização teve. Gente, eles estão fazendo um trabalho muito, muito, muito legal. Então, parabéns para vocês. Obrigado pelo convite.